Já falei algumas vezes sobre ele aqui, sobre esse texto da segunda epístola de Paulo a Timóteo, o período em que ele escreve essa epístola, também como a primeira, um período que ele estava em prisão domiciliar, ele estava preso na sua casa, aguardando o julgamento diante do imperador de Roma. Por ele ter cidadania, dupla cidadania, ele teve esse privilégio de pedir para ser julgado por César, que era o imperador romano, né? Logo após eles terem sofrido aquele vilipêndio, quando estavam no cárcere e foram espancados, houve uma grande acusação contra a vida de Paulo e de Silas. Então ele foi julgado por Roma, o imperador de Roma. Ele pediu isso. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que Paulo, quando eles açoitam, quando eles batem em Paulo e em Silas e os prendem, Paulo diz: eu tenho cidadania, o meu pai, a minha mãe era casada, meu pai era judeu e minha mãe, ou seja, meu pai era grego, né? E minha mãe era judia, então ele tinha uma dupla nacionalidade. Quando o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, solicita isso, os soldados ficam com medo, o povo fica com medo, e ele pede em uma dessas situações para ser julgado pelo imperador em Roma. Enquanto ele aguarda esse tal dia, que o próprio Deus disse que estava preparando para levá-lo, para falar do amor dele para o imperador, Paulo fica preso domiciliarmente. E o interessante nessa prisão de Paulo, que a todo instante era uma prisão diferente. Por quê? Porque ele chegou a cansar de dizer que ele estava preso no corpo, mas estava livre na alma. Porque a história diz a quantidade de almas que o apóstolo Paulo ganhou na sua prisão. Parecia que ganhou mais almas preso do que quando estava solto, estava livre. O apóstolo Paulo, as pessoas iam, ele caiu na graça da maioria dos soldados pretorianos. Muitos pretorianos aceitaram a Cristo. Aqueles que faziam a guarda, Paulo ganhou praticamente todos eles. Paulo anunciava, os soldados deixavam as pessoas irem até Paulo, até a sua casa, onde ele curava as pessoas, onde ele pregava o Evangelho, onde ele fazia todas as situações possíveis e impossíveis no nome de Deus. Quando o apóstolo ele escreve essa carta, essa epístola para Timóteo, ele cita algumas situações e ele traz também uma revelação. Ele traz uma revelação de que já está chegando o seu tempo. Deus o avisa que já está chegando a sua hora, e ele já tinha cumprido praticamente tudo o que Jesus devia no ministério lhe confiado. E nós podemos observar que o apóstolo Paulo ele sempre teve essa dúvida, ele sempre teve esse questionamento no sentido de que o que escolher. Eu citei aqui algumas vezes, no livro, na primeira epístola, ou seja, na carta aos Filipenses, está escrito que ele não sabia o que escolher. Ele dizia que o seu viver era Cristo e morrer era lucro. Que enquanto ele estivesse no corpo nessa vida, ele ia viver para o Senhor e ele ia receber o seu salário, a sua recompensa por estar trabalhando para o Senhor. Recompensa não essa em dinheiro, em condições financeiras, não é isso
que o homem espiritual, um dos homens mais espirituais da Bíblia, está dizendo. Ele está dizendo que a recompensa dele, o trabalho dele, que ele recebia aqui, era ver a virtude de Deus sendo passada para a vida das pessoas, ver a transformação das pessoas por através da sua vida. Era isso que ele estava dizendo. Ele tinha pena de deixar essa terra, porque tinha muitas pessoas que dependiam da sua palavra, da palavra de Deus que saía da sua boca. Ele estava falando que estava com uma grande dúvida, mas ele afirmava que com certeza era melhor estar com o Senhor. Mas ele tinha essa grande dúvida porque ele tinha o povo de Filipe, ele tinha o povo de Corinto, ele tinha o povo de Tessalônica, todos dependentes por completo dele, claro, do Senhor, mas todo o cuidado, todo o carinho que o apóstolo Paulo tinha por essas pessoas o fazia refutar, o fazia pensar bem se ele queria mesmo estar com Cristo naquela hora ou se ele ia aguardar mais um pouco. Então a dúvida que trazia ele, a dúvida que vinha ao seu coração e na sua mente é essa. Mas chegou o tempo, como de todo mundo vai chegar, chegou o tempo dele e o próprio Deus o avisou. E nisso, quando ele está nessas entrelinhas, escreve a carta praticamente toda, uma carta curta de quatro capítulos. E no seu último capítulo, ele começa a trazer essa revelação e falando para Timóteo não demorar, para Timóteo vir depressa, porque já estava chegando o seu tempo. Quando ele vai citar, vai dizer para Timóteo que está chegando o seu tempo de encerrar a carreira nessa terra, ele vai e cita uma versão bíblica, uma versão da palavra de Deus, do Antigo Testamento. Ele fala, porque eu já estou sendo praticamente derramado como o vinho, ou seja, uma oferta de libação. Qual era a oferta de libação? Era 1 litro de vinho que era uma oferta que era para ser derramado diante do altar. Não era qualquer vinho. O vinho tinha que ser um vinho especial e era derramado 1 litro desse vinho sobre o altar como oferta para Deus. O apóstolo Paulo, ele está se intitulando como um vinho diante da presença de Deus. Um vinho, não um vinho qualquer, não um vinho misturado com algo, mas o perfeito vinho. Ele está dizendo, eu estou sendo entregue no altar de Deus. O sangue, você sabe, o vinho sabe que representa o sangue. Eu estou sendo entregue no altar de Deus como um sacrifício, como uma oferta para Deus, porque está chegando a minha hora, está chegando o meu momento de me entregar no altar de Deus. Então você vem ter depressa comigo, você vem correndo, vem diretamente ao meu encontro, e porque algumas pessoas que estavam comigo já não estão mais. Algumas pessoas, alguns obreiros, alguns cooperadores da fé que estavam comigo já não estão mais, porque designei-os para outras obras, designei-os para fazer outras obras. E tem pessoas também, que nós vamos citar aqui no texto, que realmente abandonaram o apóstolo Paulo. Ou seja, o apóstolo Paulo, que era conhecidíssimo, era respeitadíssimo, agora no fim da sua vida ele vai acabar praticamente sozinho. E ele pede para que Timóteo vá depressa até a casa dele, para que pudesse haver uma despedida de gala, uma despedida pelo seu filho que ele considerava. O texto está dizendo que os obreiros que ele espalhou, ele pede para ver novamente João Marcos, e o médico amado que escreveu todo o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, está com ele. Ele diz, só tem um amigo comigo, e é Lucas que está comigo. Então você vem também, traz João Marcos, porque eu quero me despedir de todos vocês, eu quero estar com vocês. E vocês fazem-me um favor, eu esqueci uma capa quando estava em Troas, naquela viagem que ele atravessa. O varão aparece e diz para ele, atravessa a Macedônia, porque precisamos de você aqui. Então ele esquece a sua capa, a capa é inverno. Você sabe que no inverno
ele é melancólico. Você sabe que o inverno, ele às vezes é meio tenebroso, é meio frio, claro. Ele desperta um pouco aquela alegria toda. O inverno às vezes é sombrio. E Paulo sabe disso, ele fala: traz a minha capa, porque nós estamos no inverno. E o inverno lá era muito rigoroso. E ele fala: traz a minha capa. E você faz o favor, traz o mais importante de tudo: traga os pergaminhos. O mais importante do que a capa, o mais importante do que a proteção, traga os pergaminhos, principalmente eles que representam a palavra de Deus, representam a instrução do mestre para os seus alunos, representam a instrução daquele que sabe e vai passar para as pessoas antes, a preocupação de antes dele ir, passar todo o treinamento rigoroso daquilo que ele aprendeu no deserto da Arábia. Paulo está preparando o caminho para que ele pudesse não continuar mais, mas deixar discípulos a tamanho do gabarito e da inteligência espiritual que ele tinha. Paulo, ele diz assim, fala desta maneira: vocês venham depressa, porque eu preciso passar todas as orientações para vocês. Aí ele também faz uma colocação e diz assim: olha, e vocês tomam cuidado, porque já me deram um prejuízo aqui. Alexandre me prejudicou e Demas amou o presente século, amou o presente mundo. E vocês tomam cuidado, tenham cautela com Alexandre, porque esse aí se opôs fortemente às nossas palavras. Ele o quê? Se opôs fortemente. Se opôs fortemente às nossas palavras. Meu Deus, aleluia. Jesus. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Amém, glória a Deus. Se opôs fortemente à palavra de Paulo. Verdade. E qual palavra que ele dava? Era de Deus. A direção de quem? Era de Deus. Aleluia. Ele diz assim: vai e vem aqui depressa. Paulo está preparando o caminho. Paulo está preparando aquilo que Deus deixou para a sua mão, nas suas mãos, confiar a outros. Mas você, antes de voltarmos aqui para essa história, eu estava ali falando com Deus e eu lembrei de uma história aqui, uma história que nós conhecemos, né? E está até no texto de João, né? O Evangelho de João, aquele encontro de Jesus, lembra dos 4 dias? Aquele encontro com Jesus, que Jesus encontra Maria, encontra Marta, mas eu separei aqui o encontro de Jesus com Marta, né? O encontro com Jesus com Marta. Jesus diz assim, ou seja, Marta diz assim, quando vê Jesus, 4 dias, atrasado. Está atrasado? Não. Deus nunca se atrasa. Aleluia. Diz assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí no versículo 22 ela diz assim: olha só, como o crente é maluco. Mas também agora sei que tudo que pedir a Deus, Ele te concederá. Jesus. Oh, que fé! Meu Deus. Jesus. Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Mas eu sei se o Senhor pedir a Ele, ela está dizendo o quê? Eu sei se o Senhor pedir a Ele, a Deus, o Pai, Ele ressuscita. Aleluia. Meu Deus. Aí Jesus vai e responde: teu irmão vai ressuscitar. Aí sabe o que ele diz? Sabe o que ela diz?
Eu sei no último dia. Aleluia. Ué, cadê aquela fé? Ela, no 22 ela diz, não. Tudo que você pedir a Deus, Ele faz. Aí no 23 ele vai ressuscitar. Aí ela, eu sei no último dia. Todos nós vamos, Jesus. Acho que Jesus dá uma coçada na cabeça. Anda para um lado para o outro. Fala, não entenderam ainda. Ela não entendeu. Tantos almoços aí na casa dela, ela não prestou nada, não prestou os ensinamentos. Aleluia. Aí Jesus vai falar, eu sou a ressurreição. Aleluia. Marta, preste atenção, eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim e vive, nunca morrerá, Marta. Aleluia. Meu Deus. Espírito de Deus. Aleluia. Quem está vivo nunca morrerá. Mas quem está morto pode viver. Não naquele último dia. Então essas questões, ninguém entendeu nada. Ele esperou, ele deixou que acontecesse. Ele permitiu que acontecesse. Não, vou atender. Vamos por discípulo. Eu já cansei de dar essa revelação aqui. Por discípulo. E Lázaro, Senhor, já tem 4 dias. 3 dias, 3 dias pode acontecer de alguém espirrar, pode ter sido um espírito da morte que se ocultou na pessoa e fez fingir que estava morto. Pessoas aí que morrem, são enterradas vivas. Pessoas aí que parece que está morta, mas o espírito da morte está escondido. Senhor, o que foi? Já tem 4 dias. Já fecharam a pedra. Já fecharam o sepulcro com a pedra. E agora? Calma. Está muito enfermo. Está muito enfermo. Daqui a pouco, já chegou a notícia que ele morreu. Calma. Lázaro não morreu. Lázaro está dormindo. Lázaro não está morto. Lázaro está dormindo. Por quê? Se ele está morto, por que para Jesus está dormindo? Porque se Lázaro está morto, qualquer um que chame nunca ia acordar. Você pode estar no sono igual uma pedra dormindo, se é que pedra dorme. Aí te chamam, bate na janela, você acorda. Mas se você está morto, pode chamar a vida toda também, que não vai acordar. Essa é a diferença de Jesus e dos homens. Jesus falou, ele dorme. Mas por que ele dorme? Porque quando eu chegar lá na frente daquele sepulcro, eu vou falar, Lázaro, venha para fora, e ele vai vir. Mas só que eu vou pedir para as pessoas tirarem a pedra, e Lázaro vai vir para fora, porque para vocês ele está morto, mas para mim, Jesus, ele está dormindo. Ele está dormindo. Ele está tirando um cochilo. Mas 4 dias já está cheirando mal. O bálsamo, toda a mirra, toda a preparação do corpo, aquilo tudo já estragou. E Lázaro vai estar fedendo. Era tudo que os judeus queriam para poder querer matar Jesus. E foi o maior dos milagres.
Porque todos os defuntos, todas as pessoas que Jesus ressuscitou, tinham poucas horas, estavam recente no velório ainda. Agora um morto de 4 dias, extrapolando todo o sentido da medicina, já estado de decomposição, não tinha formol para aplicar. O homem querido, o homem conhecido. Aí o texto está dizendo que quando o milagre aconteceu, aí os judeus odiaram mais a ele. Quando o milagre aconteceu, os judeus odiaram mais ainda ele. Escuta, irmão, tem milagre para acontecer na vida de quem serve a Deus, que vai despertar ódio nas pessoas. Você está preparado para enfrentar esse ódio todo? Às vezes alguns milagres não acontecem porque o tamanho da investida vai ser muito maior e você não vai suportar. Estava tudo no projeto. Vou segurar o máximo milagre, porque depois desse milagre vão me prender na Páscoa. Depois desse milagre do amigo, vão me prender na Páscoa. Todo mundo comentando. Imagina, o palco armado. Agora vamos desmascarar. Não falei? Todos os milagres que ele fez eram mentira. Tem gente que nem vê, não quer acreditar. Era ilusionismo, era mágica, era o diabo. Aí ele espera todas as aldeias, espera todo o povo que fofoca. Você sabe como é que é. Espalha igual, pior do que o corona. Eu nem sabia que você sabia. Não, já me contaram. Parece essas centrais aí que você nunca deu telefone nem nada para ninguém, eles te acham e te ligam. Eu falei, como você não deu telefone? Jesus estava preparando para o maior milagre, a ressurreição de Lázaro. Por que o ódio foi maior? Porque Lázaro era amigo de Jesus. Você não entendeu? Lázaro não era alguém que estava querendo um milagre. Até porque morto não pode pedir nada. Meu Deus! Lázaro era amigo. Lázaro servia Jesus pelo que ele era, não pelo que ele poderia dar. Foi uma das poucas casas que Jesus entrou e ficava lá, se hospedava lá, e ensinava para eles. Jesus chorou 2 vezes na Bíblia. Uma foi por causa de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus e Jesus era amigo de Lázaro. Quando Jesus entra na aldeia, vê Maria, ele chora com Maria, chora com Marta, consola e diz: ei, ele vai ressuscitar. Ele chega, todo mundo olhando, todos olhando, todo mundo olhando.
Está cheirando mal, e agora eu quero ver, e agora não sei o que. Daqui a pouco ele diz assim: tira a pedra aí, por favor. Ele vai tirar? Não. Tira as pessoas que não chegaram aqui comigo. Tira as pessoas que já estavam aí antes de mim, para não dizer que tem fantasia. Aí vão lá e tiram. Aí quando eles tiram, lá de fora, ele diz: Lázaro, vem para fora. A carne que já estava passada, a carne que já estava podre, o estapuru que já estava na carne dele, tem tudo que meteu o pé. Os tendões voltam, os batimentos cardíacos voltam, a respiração começa a voltar. Eu não sei como é que ele tirou aquelas ataduras todas, ou se já veio pulando com a atadura, eu não sei. Eu só sei que não demorou muito tempo e Lázaro estava saindo do sepulcro. E todos que estavam ali fora foram tomados pela glória de Deus. Um milagre nunca visto em toda a história. Um milagre nunca visto em nenhum tempo em Israel. Jesus chega e faz o maior milagre de todos os tempos. E isso gerou o quê? A alegria de uns e tristeza de outros. O amor de um e o ódio de outros. Você está entendendo? Glória a Deus. E a partir dali Jesus se oculta até ser pego na Páscoa para se sacrificar. Então Marta, ela pede. Marta está oscilando. Marta está oscilando. Ele vai ressuscitar no outro dia? Não, vai ressuscitar agora. E Jesus ressuscita o seu irmão. E ele depois tem que ver a morte do mestre. Foi o homem que morreu 2 vezes. Um monte de gente na Bíblia morreu 2 vezes, né? Porque ressuscitou. Morreu no corpo, né? Mas é a vida eterna. Então o apóstolo, voltando para o apóstolo Paulo, o apóstolo, ele está pesando no fim da sua carreira, como ele disse: combati o bom combate, encerrei a carreira, estou guardando a fé. Ele está já de meia idade, ou seja, de uma idade em torno de 60 e poucos anos. Já tinha visto e feito muita coisa. Já tinha preparado, fundado, organizado as igrejas do Senhor. E agora ele está passando essa missão. E nós observamos que essa obra, essa labuta da obra, ela, muitas das vezes, como o apóstolo deixou aqui como exemplo, ele é um exemplo para a gente. Muitas das vezes, você vê que ele deixa algumas reclamações acerca de decepções que ele teve, de situações que ele enfrentou, que lhe foram prejudiciais, e que no final das contas são poucos os que continuam essa labuta, são poucos que permanecem, não se opõem à palavra de Deus, à palavra do Senhor. Mas nós podemos ver que o apóstolo ele perseverou até o dia que ele se apresentou, falado por Deus. E dizem que o apóstolo Paulo, ele faleceu nessa casa. Uns falaram que arrancaram a cabeça, mas não, eu creio que ele não morreu assim. Não tem indício nenhum na história que ele morreu dessa forma.
creio que ele morreu de velhice nessa casa, a casa mais requisitada onde ele vivia, nas cercanias desta prisão domiciliar, e onde ele encerrou a sua carreira. Nós sabemos que nesse tempo, para uma carta chegar na casa de alguém, às vezes demorava um mês, 20 dias, dependendo da distância, dependendo do local e da dificuldade. Mas com certeza esse último pedido, não existe a terceira carta, não existe lá por volta do ano 70 e pouco depois de Cristo, o apóstolo Paulo tende a falecer. Deixou inúmeras igrejas fundadas, passou por cada pedaço. Ele mesmo diz que ele foi uma quarentena, por 5 vezes ele tomou uma quarentena de açoites, menos uma, por 5 vezes ele foi chicoteado com 39 açoites, com azorrado. Ele dizia que nas suas costas tinha todas as marcas de Cristo. Ele passou fome, ele passou sede, ele foi perseguido pelos próprios compatriotas. Então você vê uma vida só. Se você for botar na ponta do lápis, como se diz, uma vida só de sofrimento. E como é que o homem ele consegue dizer que ele preferia estar mais um pouco aqui em virtude dessa alegria que ele sentia, dessa alegria de ver o resultado na vida das pessoas. Era essa a alegria dele. Não era alegria em dinheiro, porque a alegria em dinheiro é momentânea, ela passa, você se acostuma. Se você ganha 100 reais por mês, você acostuma com 100 reais. Se você ganha 1.000, você vai acostumar com 1.000. Se você ganha 10 mil, vai acostumar com 10 mil. Então, se você está satisfeito com 100, daqui a pouco você já não vai estar. Você está satisfeito com 1.000, daqui a pouco você também não vai estar. Nem com 10, nem com nada. Por quê? Porque nada satisfaz o homem. Nada pode satisfazer o homem no preenchimento da sua alegria e da sua paz interior, a não ser a presença de Deus. O homem, as coisas passam. É bem certo o que a palavra de Deus diz. Vai passar céu, vai passar terra, vai passar mar, vai passar prova, vai passar luta, vai passar desgraça, vai passar tsunami, vai passar corona, vai passar todo o raio que parta. Mas a única coisa que nunca vai passar é a palavra de Deus. É essa que não vai passar. Passou Demas, passou Alexandre Latroeiro, passou um monte de rebelde, mas a única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. É essa que perdura, é essa que é eterna. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra do Senhor, ela é eterna. Não é à toa que todo o legado que ele deixou, todo o ensinamento, é tudo escrito, inspirado pelo Espírito, mas escrito por ele. Não tem outro, não tem essa. Não tem esse negócio de Deus usa qualquer um, mas Deus escolheu esse homem para deixar toda a síntese da vida cristã. Quer ter uma vida de cristão? Leia as cartas de Paulo. Se eu perguntar aqui se todo mundo já leu a carta de Paulo, eu vou cair aqui em cima dessa bateria e vou desmaiar. Porque tem gente que nem nunca leu as epístolas dele. Por quê? Vai saber. Mas o que ele falou aqui é um ensinamento para nós. Traz a minha capa. O que representa a capa? O que representa a autoridade? O que representa a capa? A autoridade. Mas ele está falando, tem algo que é maior do que a autoridade. Que é mais que a autoridade. É
É a palavra, são os pergaminhos. Traz a capa, meu filho Timóteo, mas principalmente os pergaminhos. Se você ler a carta, não tem alguns versículos anteriores que fala só desse. No anterior você vai ver. Ó, você mantenha a sua palavra. Porque no final dos tempos, o comichão estará nos ouvidos dos homens. E eles voltarão às fábulas. Eles voltarão aos mitos. Eles vão voltar para o mito. Porque o mito vem de mitologia. Vem das coisas folclóricas ou das superstições. Essas coisas o povo acredita. Essas coisas o povo adota para si, né? Essas crendices, essas coisas, tipo como, não come, tipo umas coisas bobas, não pode comer de garfo, senão não sei o quê, não pode botar a cabeça do lado contrário. As pessoas acreditam nessas coisas chulas, mas não acreditam às vezes na palavra de Deus. Acreditam em tantas coisas. Você vê as fake news aí nesse mundo digitalizado, você vê as fake news aí. Aí o povo está falando, não, para você evitar o corona, faça o exercício pulmonar. Aí você vai fazer exercício pulmonar. Que é exercício para o pulmão. Porque primeiro que o pulmão não é músculo. Aí as pessoas vão botando as coisas e tudo que se coloca, aí você pega e vai repassando. Não tenta se informar, não tenta estudar. Vai passando, parece um papo. Fala assim, você não pode ser um crente papagaio. Porque você pode matar uma pessoa assim. Crente papagaio. O papagaio? O papagaio está lá, você começa a falar. Tudo que você fala, ele repete. É o crente papagaio. Não sabe, não se informou, não quer nem saber de nada. Ele vai repassando aquilo que é uma informação errônea, que prejudica as pessoas. Prejudica às vezes até você mesmo. Então, sempre que receber um ensinamento, receber uma informação, você estude. Ou então, se não estudar, não tem obrigação de estudar, então não passe. Porque aí quem vai passar como trouxa é você. Fulano nem passou o próximo, nem sabe, sai passando um monte de coisa, né? E povo besta é brasileiro. Povo besta, em vez de se encher com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, mensagem chula, mensagem de duplo sentido, todo mundo fica mandando para o outro. É falta do que fazer. Você que é crente, você tem que fugir dessas coisas. Cadê a mulher? Brincando, tá morrendo gente pra caramba. Recebi um monte de mensagem de colega, de carteira, de pessoas que faleceram, morreram por causa do corona. Aí fica um de deboche com o negócio da doença. Jesus. Um desgraçado desse tem que pegar na família dele. É verdade, Jesus. Para ver se ele vai ficar repassando essas besteiras. Tem pessoas que estão morrendo. Muita gente. O povo está descrente, vai vir um pico bravo aí. É, Deus. Porque as pessoas, passei ali hoje, eu tô olhando, tá de máscara, bota a máscara do lado assim, ó, enchendo a cara de cerveja. Cada um faz o que quiser da sua vida. Mas a gente tem que se prevenir. Aleluia. Usar álcool gel, botar a máscara, evitar. Porque imagine só. Imagine você ser um transmissor para alguém da sua família. E essa pessoa morrer. É verdade. Então nós temos que nos precaver. Amém, Jesus. Nós temos que... Claro que Deus vai proteger. Claro que Deus vai guardar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Aleluia. Mas se Deus quiser que eu passe pelo vale, você passe pelo vale. É, Deus. Você vai dar glória? Vai cantar? Vai? Glória a Deus. O cantor Aleluia. aqui? É, Jesus. Vai cantando, vai ir pro É lado. verdade, Vai, Deus. vai. Então. Aleluia.
Será que se mentir mesmo a oliveira? Nós vamos, todavia, glorificar. Aleluia. Temos que glorificar. Verdade. Temos que adorar. Então, amadureça nessa parte. Você e eu temos que ser diferentes. Aleluia. Você tem que colocar as coisas de Deus. Coisa de Deus. Claro que o crente tem que ser, mas até a nossa, como tudo na nossa vida, é restrito. Você sabia disso? Tudo na nossa vida é restrito. Tudo na nossa vida é diferente. Por isso que você é crente. Aleluia. Glória a Deus. Tudo é diferente. É, Jesus. Porque nessa diferença é que você vai ganhar. Você acha que Paulo só quando ele era convidado, ele dava os sermões, né? Mas você acha que a conduta, as pessoas são assim, tudo que é uma forma de dar lucro em alguma coisa, ou de trazer a fama, as pessoas querem. Os discípulos, os apóstolos estavam vivendo, fazendo a obra de Deus, uma pindaíba miserável. O cara vai para a igreja e não tem dinheiro. O cara vai para a igreja e não tem dinheiro. Foi orar, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Até pediram, pastor, leva a maquininha para a gente poder dar a oferta. Aqui não rola isso não. Pode até levar. Não rola muito isso não. Mas por essa parte. Cadê o glória da oferta? Glória a Deus, aleluia. Paulo, eu sou oferta de libação. Eu sou o próprio vinho, eu vou me derramar diante de Deus. Aleluia. Mas nunca fale isso. Senhor, oferta minha vida. É ruim. Não dá 10 reais de oferta, vai ofertar sua vida. É verdade, aleluia. Não fala coisa que tu não sabe. Jesus. Que tu entra no estreito de Deus. Aí, pode dar glória. Glória a Deus. Vou falar o que tá mandando falar. Aí, meu irmão, quando nós chegamos nesse mérito do apóstolo, nesse grau, desses ensinamentos, profundos, nós podemos observar que nada do que ele fazia. Se você lembra das pessoas que queriam se promover, aquele fato daquela família que viu Paulo expulsando os demônios, eu expulso o demônio no nome do Deus de Paulo. Aí o demônio pega, dá a coça em todo mundo, então ele dá a coça em 3 homens. Aí o demônio fala para ele, eu sei muito bem, conheço Jesus e sei quem é Paulo, hein? Mas você quem que é? E sapeca e aiá os 3. Por quê? Porque ao longo da história você vai ver as pessoas querendo se promover às custas de Deus. Agora, claro, ele tinha o seu mérito? Tinha. Ele tinha aquilo que Deus reservou para ele? Tinha. Paulo tinha. Só que ele sabia que era a graça de Deus. Ele chegava e dizia assim, de todos eles, eu sou o maior. Olha só o que ele falou. Por que ele achava isso? Pelas obras que ele fazia. Por que ele achava isso? E estava certo. Porque tudo que ele fazia, ele fez mais do que os outros. E ninguém ensinou a ele, senão ao próprio Senhor. Aonde? No deserto. Só que às vezes nós queremos, eu quero a unção de Paulo, mas quer ir para o deserto, ficar 3 anos no deserto. Você sabe o que é ficar 3 anos no deserto? Você já viu aí que essas competições, Paris-Dakar, que, vou te contar uma coisa, que são competições que às vezes os pilotos dos carros têm todo um aparato, tem toda uma organização
que eles entram no meio dos desertos aí desse mundo, e muitas das vezes com risco de morte, ainda com todo amparado. Imagina agora Deus mandar o cara lá para a galáxia para ele aprender. Vai lá para o deserto para aprender. Aí ele vai, fica 3 anos e meio lá. Aí quando ele volta pensando que vai fazer alguma coisa, aí Deus fala para ele, não. Aí ele fica revoltado. Por quê? Porque o cara passa 3 anos e meio no deserto, estudando, fazendo a faculdade de Deus. Aí quando ele volta, ele vai para uma obra missionária, ele pede oferta a algumas igrejas, que ele mesmo fundou, o povo começa a dizer que ele é ladrão. Ele fica revoltado. Na sua primeira viagem, ele fica revoltado. Ele fala assim, não vou, não. A minha irmã era rica, eu podia viver às custas dela. E agora o povo está dizendo que eu sou ladrão? Não. O que eu vou fazer? Eu vou fazer tendas para não ser pesado a ninguém, como eles estão falando. Ainda que eu tenha todo o direito, porque todo obreiro é digno da sua necessidade. Mas eu não quero ser pesado à igreja e a ninguém, porque eu tenho meu orgulho. Ele fala isso, eu tenho meu orgulho. E ele vai trabalhar. Aí sabe quanto tempo ele trabalha? Fazendo a obra e trabalhando, mas não com a mesma eficácia, porque ele não está integral. 14 anos. Quantos anos? 14 anos trabalhando, sem esquecer das obras de Deus, sem esquecer do amor que ele aprendeu e tudo que lhe foi ensinado, até chegar o tempo de ele retornar com toda a eficácia. Sabe por que às vezes Deus não dá um emprego melhor para a gente? Porque com o que a gente já tem, não priorizamos ele. É duro, mas eu tenho que falar. Aleluia. Porque está descendo aqui, eu tenho que falar. Eu sou porta-voz de Deus. Você está entendendo? Amém. Então nós temos que resgatar a origem, a meditação nos pergaminhos. Diga para o seu irmão, você enrolou o seu pergaminho e colocou aonde? Eu não estou falando de ler um versículo, aquele aleatório. Não. Lê um versículo aleatório e lê, Deus é contigo. Amém. Glória a Deus. Não é isso que Deus está falando. Deus quer que você... Não estou falando você estudar para você pregar. Estou falando você estudar porque você estuda. Se você lê a palavra, você está lendo a palavra do Deus, do seu Deus. Se você está estudando a palavra, você vai receber a revelação daquilo que Ele quer te falar lá dentro dela. Há uma grande diferença de ler. De ler e de meditar. Deus não falou com Josué, leia a minha palavra. Com Josué, primeiro ele falou, não olha para a direita nem para a esquerda. E medita. Medita, pensa, observa a minha palavra. Pensa. Só de dia? Não. De dia e? De noite. Meu Deus. De dia e de noite. Vamos lá. Posso falar? Amém. De dia e de noite. Que horas começa o dia? O deles lá, 6 horas da manhã. De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde é dia. De 6 horas da tarde, início de noite, às 6 horas da manhã. Diga para o seu irmão, então como é que você não tem tempo? Fala para ele, como é que você não tem tempo? Você não tem tempo. Agora eu estou entendendo, você acha por que Jesus falou de Marta aqui? Marta atribulada. Marta, Jesus que falou. Jesus não falou não?
Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Você está muito atribulada com muitas coisas. Só uma é necessária. A mesma prioridade que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, traz minha capa, aquela de couro, aquele couro de camelo, tinindo, novinha que eu deixei em trouxa. Traz, porque está inverno, está frio. Eu tenho que cuidar da matéria. Mas faz favor, tem os pergaminhos também, e esses são os principais. Aleluia! Aí vamos lá para a casa de Marta e Maria. Marta, ela está fazendo aquela comida arada, aquela panelada, uma rabada com agrião. Deus me livre. Não, Deus me livre. Rabada com agrião, manjar, churrasco. Ai, que delícia. E arrumando a casa. Aí toda hora ela dá uma olhadinha. E Maria lá nos pés de Jesus. Aonde que Maria estava? Nos pés de Jesus. Tem gente que só quer ficar no colo de Jesus. Me leva, Jesus. Me leva, meu Jesus. Meu Deus. Tem gente que quer ficar igual o mico. Já viu o mico? Mico, macaco na mãe. O bicho garra na mãe e não larga não a mãe. A mãe pula pra lá, tá aquele bichinho feio pra caramba assim, grudado. Aí a macaca gira no ar e tá lá o macaco agarrado, miquinho, feio pra carequinha. Não larga, tá lá nos pés lá. Tem gente que fica na escondida. Mas o melhor lugar para ficar é nos pés de Jesus. Aleluia. Como Maria. Aí Maria está lá nos pés de Jesus. Marta toda hora dá uma olhadinha. Toda hora Marta vem e dá uma butucada. Aí tem uma hora que ela não aguenta. Você não conhece a mulher assim não, né? Que não aguenta com a língua dentro da boca. De repente, se ela pensasse depois, Jesus ia chamar lá no canto e ia falar. Sim ou não? Porque Jesus deu uma boca só para falar pouco. E deu os ouvidos para ouvir. Mas ela podia guardar para ela pecar sozinha. Mas ela chegou e ficou toda hora olhando e falou: Jesus, não convém. Não é melhor que Marta, ou seja, que Maria, venha me ajudar nos afazeres de casa? Acho que Jesus dá uma respiradinha e diz assim: Marta, povo, vocês andam preocupados com muitas coisas que não é para se preocupar. Vocês estão se preocupando com muitas coisas que estão tirando o foco de algo na sua vida. Vocês estão se preocupando com muitas coisas que não vão te edificar e não vai mudar nada na sua vida. Vocês estão se preocupando com tantas coisas, menos comigo. Aí ela, meu Deus. Marta, você está atribulada, Marta. A tribulação, problemas, situações que desfocam o sentido daquilo que você tem que fazer, aprender e realizar. Já era. Aí ele diz, você está atribulado com tanta coisa, preocupado com tanta coisa, mas só uma é necessária. Só uma é? Quem falou isso? Sou eu? Quem falou isso foi eu?
Então por que você se preocupou com tanta coisa desnecessária? Por que nós nos preocupamos com tantas coisas desnecessárias? Desfocamos. Aí depois falando de Jesus esqueceu da minha promessa. Esqueceu? Você que esqueceu de focar Ele para que Ele possa focar na sua promessa. Eu já falei aqui, Deus tem falado isso direto aqui conosco, com todos nós, que promessa para Ele não tem tempo. O problema somos nós em recebê-la. Somos nós em nos preparar. Marta não estava preparada. Maria sim estava. Por quê? Porque Jesus larga em cima dela e diz assim: olha, você está preocupado com tanta coisa que você está esquecendo de mim. Foi isso que eu quis dizer. O principal aqui sou eu. Você está entendendo porque chega lá na frente, ela não entende nada. Ele vai ressuscitar, o Senhor tem poder para isso. Aí daqui a pouco já não tem mais poder nenhum. Não vai ressuscitar não, só naquele dia. Oh, eu que sou a ressurreição e a vida. Eu que sou. Eu sou a vida. Quem sou eu? A vida. Eu que faço. Eu que dou. Eu que tiro, eu que quebro, eu que reconstruo, eu que libero, eu que trago. Não põe diabo nessa história. Você vê algum momento de Jesus falando de diabo? Ali no sentido de trabalhar ou dar ou tirar alguma coisa? Não. Aonde tinha diabo, Jesus não deu nem conversa. Senhor, seus discípulos não estão conseguindo expulsar o demônio do meu filho. O Senhor pode ir lá? Ele vai lá e sai e vai embora os demônios. Aí Jesus, o outro lá está se jogando, uma hora se joga no fogo, uma hora se joga na água, uma hora se apedreja. Ele vai lá e sai. Por quê? Porque tudo está no centro da tua mão. Corremos para lá e para cá, fazemos um monte de plano, enquanto ele nem esperamos, queremos antecipar um monte de coisa, enquanto isso está na mão dele. Então nós temos que ter a percepção. Não está entendendo? Fica atento. Não está percebendo? Não está na face igual Marta, mas fica igual Maria, cautelosa. As outras coisas podem ficar para depois, mas Jesus não pode. Eu não estou falando de você vir na igreja. Eu estou falando na sua vida você priorizar Jesus. É isso que ele está falando aqui. Ah, mas eu já sou pastor da igreja, já faço meu serviço, deixo Deus me usar. Não, é isso que ele está falando. Ah, eu já canto, eu já faço. Não. Tem coisas, eu vou falar o que ele está falando aqui comigo. Tem coisas que você deixou para trás. Tem coisas que nós deixamos para trás. E não é prioridade. A prioridade é Ele. Porque que Ele faz tudo. Quando eu priorizo o problema, ele nunca se resolve. Pelo menos comigo acontece assim. E esses momentos de ansiedade vêm para todo mundo. Mas o texto diz, lança sobre ele. No momento que você... Opa, calma aí. Estou dando murro em ponta de faca, calma aí. Senhor, toma isso na tua mão. Senhor, está escapando. É igual peixe. Você pega o peixe na mão. Aí você vai, bonitinho. Se você não vigiar, ele escorrega. Aquele peixe para você pegar de novo. É uma oportunidade. Às vezes ela passa e você não percebe.
Então Deus está falando bem tranquilo com você. Porque Deus não quer que você saia daqui. Deus não quer que você receba aquele poder e depois não medite na palavra dele. Receba a unção de Deus, mas não aprendeu nada dele. E tome atitude de um Alexandre da vida. Tem pessoas que eu quero que você aprenda isso nessa noite. Tem pessoas que virão pro ministério. Esse ministério não é meu, é nosso, confiado nas nossas mãos. Então tem pessoas que vêm pro ministério, qualquer um ministério, elas vão para fazer. Por que está escrito aqui? Para fazer o papel. Você percebeu aqui? Tem 3 papéis. Aquele que quer perseverar. O segundo papel é o papel de Demas, que foi para o mundo. Vê se não se identifica com qualquer igreja. E o terceiro é o latroeiro, que se opôs ao ensinamento do altar. Não se opôs ao pastor, se opôs ao ensinamento do altar. Ou seja, se a pessoa está na igreja, seja qual for ela, igreja da esquina do sovaco sujo, e ela está congregando lá, e ela se opõe contra o altar, ela está se opondo contra Deus. Porque o altar é de Deus, o pastor é de Deus, você é de Deus. E então basta você analisar qual é o ensinamento que sai do altar. Qual é a palavra que sai do altar? Ela condiz com aquilo que você lê? Ela condiz com aquilo que está escrito? Ela condiz com aquilo que você está absorvendo na sua casa? Se está, ok, você está no caminho certo. Independente de qualquer coisa, você está no caminho certo. E é isso que Deus quer. Às vezes tem coisas escondidas que Deus quer revelar a você. Por que Deus está falando de casa? Porque tem coisas que Deus não vai revelar a ninguém a não ser a Marta ou a Maria. A Marta, se ela se pôr na posição, porque quando Jesus cita da parábola da dracma perdida, quando Jesus fala da dracma perdida, quando o Senhor ensina sobre a dracma perdida, ele diz que está procurando algo perdido. Ele diz que a pessoa, a mulher, ela tem que procurar com diligência, com cuidado, com atenção, com diligência. Tem que buscar focada, saber qual é o seu real papel, para buscar aquilo que se perdeu, tirar as poeiras, tirar os móveis do lugar. Por que com diligência? Porque a dracma, por ser algo pequenino, pode ser varrido no ímpeto da força da vassoura, com poeira, com tudo, e se perder de vez, e se perder para sempre. Mas está lá escrito que aquela que procura com diligência acha, e se reúne com as outras para poder comemorar o grande feito. Ou seja, a dracma que se perdeu, a alegria que retorna para a vida da pessoa? Não, de quem achou e de todos que se alegram com ela. A dracma está representando a alegria de uma casa, a alegria de uma mulher. E que mulher é essa? A igreja. Que mulher é essa? Somos nós. A igreja, a noiva que estava sendo preparada para o noivo. Somos nós, a igreja de Deus, a igreja do Senhor, com as suas imperfeições. A igreja não é perfeita.
A igreja não é perfeita e nem Jesus quer a igreja perfeita. A igreja está no processo do aperfeiçoamento. A igreja está passando no processo do aperfeiçoamento. Ninguém já está pronto, mas está querendo se aprontar. Todos nós queremos nos aprontar com as dificuldades com o erro, com as dificuldades com os problemas. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas há uma grande diferença. Jesus ama Marta e ama Maria, mas há uma grande diferença daquela que está aos pés e daquela que está preocupada com tantas coisas. Para me finalizar aqui, que acaba o rolo aqui, você tem que entender isso. A que está aos pés é muito mais suscetível a aprender e absorver tudo do que a que está corriqueira para lá e para cá. Quem está em pé corriqueiro é de dura cerviz. Não quer dizer que Jesus não ama, mas vai trazer mais dificuldades no aprendizado. Vai trazer mais dificuldades para absorver tudo que Jesus está falando. Porque está preocupado com outras coisas. Aí quando vai ouvir, ou quer ouvir só o que lhe convém. Aí fica difícil para quem? Para Jesus não. Fica difícil para a pessoa. Porque não vai entender. Jesus queria que Marta e Maria estivessem, mas não é assim. Nós iremos seguir aqui. Vai ter dois no campo, um vai subir, outro vai. Vai ter dois não sei aonde, vai subir, vai. É assim. Então, nós que não somos bobos, então vamos fazer o quê? No momento de lampejo, de dar um raio que vem na nossa mente, e a gente ficar como Marta, nós nos transformamos numa Mariazinha e nos jogamos aos pés do Senhor, para podermos absorver por completo. É a mesma coisa. Tenta fazer uma prova com criança buzinando no teu ouvido, com gente cobrando na sua porta, com televisão alta ligada, vai dar ruim. Tenta fazer uma prova sem você ler pelo menos o conteúdo. Você não vai saber, porque você não entende daquele assunto. É a mesma coisa. Como é que você vai passar para as pessoas, às vezes dentro da sua casa, às vezes o seu marido ou sua esposa, como é que você vai falar alguma coisa de Deus se você não lê a Bíblia? Ah, mas eu não tenho dom. A gente não está falando de dom, a gente está falando do conhecimento. E se você conhecer, você lendo, você conhece. Você pedindo ao Espírito Santo de Deus, você conhece. Você vai falar da sua forma e da sua maneira. Ninguém está pedindo para que você seja um eloquente da vida. Nós estamos falando que você tem que saber falar. Porque Deus quer isso. Não? Não quer não? Então toma mais um para fechar. Moisés cismou que não queria falar. Deus falou, você que vai ter que falar. Preste atenção na história. Moisés não queria falar nada com o faraó. Aí ficou aquela correria de ele fala, não fala. Botou Arão para falar, sim ou não? Mas depois lá na frente, teve ou não teve que falar? Não teve que estar sempre indo falar com Deus, você está sempre indo que falar com as outras nações. Teve que se impor, porque Deus não chamou Arão, mas Deus deu uma colher de chá, porque no começo Moisés estava com dificuldades, e Deus entende as nossas dificuldades. Só que as nossas dificuldades são ocasionais. A de ontem não é a de hoje, e de amanhã não vai ser de depois. Mas você não pode ficar sempre na mesma dificuldade, porque aí você está sendo reprovado. A mesma dificuldade sempre, as mesmas situações sempre são, você não sabe, vai saber agora porque está descendo aqui. Você está reprovado e não sabe. Você já, tipo como? É como você, como final do ano, lembra? Final do ano, aí você vê, eu acho que fiz boa prova, aí não saiu o resultado, não pegou o resultado de dezembro. Aí vem dezembro, aí vem janeiro, aí fevereiro, passa carnaval, aí março vai lá pensando que você está em outra série. Você não veio para recuperação, não veio para nada, você repetiu. Ainda tinha aquele negócio de repetir direto, passar direto. Aí, mas eu fiz. Não.
É a mesma coisa. Naquela euforia pensando que está aprovado, mas está reprovado. Então pensa nisso nessa noite. Naquilo que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida. Amém?